Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando a primeira sessão de seminários online na quarentena por conta como prevenção à Covid-19. São os seminários do Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, o Lab Risco, que fica localizado no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Esse que vocês veem são todos os nossos colaboradores, estudantes de graduação, de mestrado, era para ter um de doutorado, que não chegou ainda, não sei, espero que a Covid não tenha pegado ele. Só brincadeira trash, viu, galera? Foi mal. Mas está faltando gente aqui ainda, acredito que já vão chegar. E nós somos o total de em torno de 14 pessoas no laboratório e desenvolvemos pesquisas das mais diversas, mas com foco sempre em toxicologia, ou efeitos tóxicos de contaminantes emergentes, como agrotóxicos, produtos farmacêuticos de uso veterinário, sobre a vida humana e sobre os ecossistemas com foco em organismos aquáticos, utilizando como modelo de estudo o peixe-zebra. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem o seminário do Rafael Xavier Martins, que é biotecnologista, formado pela UFPB e estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular. Rafael, eu sugiro agora que você se apresente, que você compartilhe a tela da sua apresentação conosco, certo? Certo, Davi. Valeu. Então, eu acho que todo mundo aqui já me conhece, né, Davi? Acabou de apresentar. E nessa rodada de seminário, a gente ficou de cada um escolher um paper que tem a ver com a sua pesquisa que você está realizando aqui no laboratório e, em seguida, quem já tem resultado, apresentar os resultados e falar sobre as suas atividades tanto no Lab Risco, que é o laboratório da gente, quanto a Unipom, que é o biotério que Davi coordena. E também o cronograma, né? Das suas atividades até o prazo da sua defesa, ou quem tem TCC, fazer TCC e etc. Agora eu vou começar apresentando o paper que eu escolhi. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo? Tô. Sim. Todo mundo vendo? Sim, Rafael. Perfeito. Pronto, vou começar então. Pessoal, se vocês não tiverem papel, caneta aí à mão e preferirem, podem usar o chat para ir acumulando as perguntas. Mas eu, Rafael, só responde ao final, certo? De todo o seminário. Só para a gente ir sistematizando perguntas, se por um acaso vocês tiverem. Certo. Então, vamos lá. Bem, o artigo que eu escolhi é de uma revista chamada Methods in Molecular Biology. E essa revista, ela organiza, pelo que eu pesquisei, ela organiza alguns livros com temas específicos. E existe um desses temas que ela lança livros, é esse de toxicologia do desenvolvimento, certo? Essa é a segunda edição, que foi lançada em 2019, e ela basicamente retrata, ela é uma revista de métodos, então ela retrata metodologias com diversos modelos, animais, células, que visam estudar a toxicidade do desenvolvimento. Aí vai desde roedores, drosófila, peixe-zebra, uma infinidade de modelos, certo? E dentro desse livro existe um capítulo que retrata o meu objeto de estudo na pesquisa do mestrado, que é o fígado de larvas de peixe-zebra. E o fator de impacto dessa revista é 10,71. Bem, o artigo esse aqui
Hepatotoxicity in Zebrafish Larvae, e ele foi escrito por esses autores, Bambino, Morrison e Shu. Inclusive, eu já vi que teve gente que escreveu o paper aqui que citou bastante essa galera. Então, o que é que ele... pelo que eu vi, o que é que é o esquema dessa revista? Ele dá uma breve, antes de explanar a metodologia, ele dá uma breve introdução do conceito em que aquela metodologia está inserida. Por exemplo, aqui ele vai falar dos motivos pelo qual se usado peixe zebra para estudo de toxicidade, mais especificamente o fígado. Aí depois ele vai explanar as técnicas, a técnica, certo? Então, vamos lá. Bem, o peixe zebra ele foi introduzido como modelo animal para vertebrados na ciência no ano de 1937, principalmente usado para estudar a biologia de desenvolvimento. E com o tempo eles viram que esse peixe ele tinha um potencial de aplicabilidade muito grande, uma vez que 70% dos genes humanos contém pelo menos um ortólogo em peixe zebra. Então, ele começou a ser questionado como uma possibilidade de fazer testes, uma possibilidade de realmente ser um modelo para comparação com humanos, pelo menos para estudos iniciais de pre-screening, viram que ele tinha um potencial muito promissor. E dentro desse campo de toxicidade, dentro desse campo de estudos existe a toxicidade, certo? Que foi um dos primeiros a explodir com o uso de peixe zebra. E dentro da toxicidade tem a hepatotoxicidade, que é uma área muito estudada, já porque o fígado ele é um órgão central na metabolização de xenobióticos, né? Então, eles viram que o fígado do peixe zebra, ele é muito similar ao dos mamíferos, inclusive roedores, que são utilizados como modelo há muito mais tempo. E esses fígados desses animais, eles compartilham todos os compartimentos, com exceção das células de Kupfer. Células de Kupfer são basicamente macrófagos que residem no fígado, no tecido hepático. Bem, como eu já falei, um dos primeiros ramos da utilização do peixe zebra foram em estudos toxicológicos, e como o fígado é um órgão central, foi muito visada essa questão de testar a toxicidade de substâncias no fígado e ver se eles tinham potencial hepatotóxico ou hepatocarcinogênico. E, bem, apesar de ele ter sido inserido na ciência como modelo em 1937, foi por volta dos anos 80 que ele começou a se popularizar, que foi quando o pessoal viu que ele tinha um potencial muito alto para aplicação de estudos de genética, principalmente porque ele tem uma alta reprodução, altas ninhadas, então isso permite que você observe melhor efeitos de mutações em uma escala muito maior do que você observaria se você usasse um roedor, por exemplo. E também pelos mecanismos de toxicidade, uma vez que você tem ele é um organismo inteiro, então você expor uma substância tóxica, você vai compreender o mecanismo de toxicidade de uma forma muito mais completa do que, por exemplo, você estudar só uma célula. Porque, como a gente sabe, desse processo biológico no corpo que não dependem só de um órgão. Então, eles viram um potencial muito alto desse modelo em estudo de toxicidade devido a isso. E, bem, tendo visto isso, os pesquisadores começaram a ter uma tendência a adequar o peixe zebra para atender às crescentes necessidades de teste de toxicidade do desenvolvimento. Como a gente sabe, principalmente no setor farmacêutico, existem várias etapas de teste, né? Para lançar algum produto no mercado, ou até mesmo em outras áreas para avaliação de toxicidade, e geralmente será feito com roedores. E assim, se você for parar para pensar, se você, por exemplo, tem um banco de dados de drogas, de 5.000 drogas, por exemplo, e você for fazer um pré-screening
um screen completo em ratos, você vai gastar muito animal, você vai gastar um volume de substância muito alto. Então, é muito mais fácil você usar um organismo que é muito menor e possibilita fazer isso com a menor quantidade de substância. Você vai economizar dinheiro para a empresa ou para a universidade ou qualquer instituição que esteja realizando esse tipo de teste. Então, por isso que ele é um modelo muito tentador, sabe? De você estudar toxicidade de desenvolvimento nele. Então, por isso que o pessoal começou a adequar o modelo a essa necessidade a partir depois de 1980, por aí. E, como eu já falei, existem vários processos biológicos que existem interação de diferentes tipos de célula e podem ser avaliados em ter contexto endógeno. Então, é muito mais vantajoso também você utilizar um organismo inteiro do que, por exemplo, quer estudar hepatotoxicidade, eu usar uma linhagem de células hepáticas, é muito mais fácil usar um modelo, um organismo inteiro para eu ter uma visão mais panorâmica do que está acontecendo com aquele organismo. E, bem, ele é um modelo ideal para teste de toxicidade de alto rendimento, uma vez que você pode expor ele adicionando um pouco de pode expor ele a diferentes concentrações da droga que você quer testar, ou da substância, apenas adicionando essa droga no meio embrionário. E como a gente sabe, o embrião é transparente, então os endpoints, eles aparecem de forma muito clara. E você consegue observar isso com apenas auxílio de um microscópio. Eita. Será que tem uma galera querendo entrar? Não, não. É só. Tá. Beleza. Uma mensagem falando alguma coisa do tempo. Não, só que não tem mais tempo, o tempo é ilimitado agora. Então, Ganhou o tempo. Poxa, Ilimitado? Então, isso, era o que dizia, que a pessoa que hospedou a gente nos deu tempo ilimitado agora. Eu acho que foi Davi. Vamos ficar aqui até 6 horas da noite. Deus me livre. Já tô em casa mesmo. Brincadeira. Você tem coisa melhor para fazer, Leonardo, do que estar aqui com a gente? Tô curioso. Você dividir com a gente esse lugar que você tá, esse paraíso. Eu tô aqui, ó, arrumando a casa tá um brinco. Passei o dia arrumando. Que bom, amigo. Continue, Rafa. Beleza. Então, eu trouxe aqui exemplos de resultados do grupo da gente. Aqui a gente pode ver um embrião controle com 24 horas de vida. E aqui eles postam uma concentração de 25 mg por litro 2,4-D. Então, como vocês podem ver, as mudanças fenotípicas são bem nítidas devido à transparência dele. E outro resultado que eu trouxe é um pouco mais sutil. É um resultado do Felipe com a amostra BP3, onde a gente pode ver que, apesar da mudança sutil, a gente vê que existe uma diminuição da área aí do pericárdio, né? Então, assim, além dessa transparência, você pode focar em... ele possibilita você afunilar o seu objeto de estudo. Por exemplo, se você viu que existe diminuição na área do pericárdio, então provavelmente a droga que você está estudando tem algum efeito no coração. Então, você pode estruturar os próximos métodos de análise para tentar cobrir a maior parte para entender o mecanismo que pode estar envolvendo esse dano cardíaco, né? Bem, e esse tipo de qualidade, de característica do modelo permite ele ser estendido para uso de triagem de compostos terapêuticos e mitigar efeitos tóxicos em todo o organismo, como eu já falei. E uma coisa interessante, principalmente nessa questão de compostos terapêuticos, principalmente para uso humano, é que dá para ter uma noção, já que existem esses mecanismos de toxicidade, as vias de sinalização que indicam toxicidade, elas são altamente conservadas entre peixes zebras e seres humanos. E um exemplo disso são os genes responsáveis pela expressão das proteínas do citocromo P450. O citocromo P450, ele é um conjunto de proteínas que são responsáveis pelo metabolismo e biotransformação de xenobióticos. O que é isso? Essas enzimas tentam identificar, elas catalisam reações
que tentam deixar esses xenobióticos de alguma forma mais polares e hidrossolúveis para que o organismo ele consiga metabolizar, entende? Então, para a gente ter uma ideia, no conjunto mais recente que foi realizado do genoma do peixe zebra, foi identificado um total de 86 genes nesse citocromo P450, dos quais todos eles têm uma relação evolutiva bastante forte com os encontrados em humanos. Então, essa resposta conservada possibilita que a gente possa ter uma noção do que acontece para o humano. E é uma coisa que eu acho que a gente não cai, mas questiona muito a gente se os resultados que a gente acha de toxicidade, não peixe zebra, a gente pode extrapolar para o humano. Eu acho que a gente já foi perguntado mais de uma vez em banca sobre isso, né? Mas, enfim, a gente pode usar isso como resposta. Obviamente, você não vai testar no peixe zebra e só isso vai bastar. Mas para você ter uma noção e que ele pode ser incluído em testes de screening para validar drogas ou testar substâncias de drogas, isso é verdade, sim. Bem, e agora focando mais na parte do fígado, né? O fígado ele é o local primário do metabolismo de xenobióticos vertebrados. Então, daí a importância de a gente ter um modelo realmente eficaz para estudo de fígado no ramo de toxicidade e que facilite isso, porque o fígado ele é um órgão primordial nessas reações de metabolismo de xenobióticos. E o que mais a gente está em contato é com xenobiótico, né? A gente está em contato com poluente o tempo todo, então é uma área realmente que precisa de estudos e precisa de foco. Inclusive, foi por isso que a gente decidiu estudar hepatotoxicidade, porque quando a gente foi fazer a pesquisa bibliográfica do 2,4-D, a gente viu que toxicidade reprodutiva e hepatotoxicidade eram os mais recorrentes. A gente até pensou em um breve momento fazer os dois, fazer ensaio para essas duas áreas, sendo que era muito mais vantajoso e eu acho que ia ter um impacto muito maior estudar o fígado justamente por causa disso, né? Eu estou falando muito rápido, gente, ou tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. E no fígado, diferentes químicos e tóxicos eles podem acarretar diferentes patologias hepáticas. É uma coisa interessante porque dentro a gente tem os endpoints para o peixe zebra, certo? Mas dentro do fígado, a gente existe também endpoints e diferentes tipos de toxicidade para o fígado. Por exemplo, existe a esteatose hepática, que é o acúmulo anormal de gordura no fígado. Existe o processo inflamatório, a necrose e também o câncer de fígado. Então, dentro do órgão fígado, a gente pode fazer scores de toxicidade de diferentes endpoints. Isso é uma coisa muito legal e que traz muita informação. E por causa da sua transparência, diversos vários fatores, as aulas pesquisas são favoráveis à avaliação morfológica do efeito hepatotóxico de compostos químicos. Daí eu trouxe um exemplo. Essa foi uma foto que eu tirei lá no microscópio do professor Luiz Fernando, do Labide, acho que todo mundo conhece. E a gente pode ver nitidamente a divisão dos órgãos internos, certo? A gente tem um coração, logo abaixo a gente tem um fígado, que é esse órgão que tem um formato de L. Depois a gente tem um aparelho digestório, saco vitelínico, a bexiga natatória, a gente vê ocelos, otólitos. Então, a gente, devido a essa transparência dele, facilmente, e sem necessidade de secação do animal, a gente pode ver se a droga vai trazer algum efeito prejudicial, certo? Para a larva. E aqui eu trouxe um exemplo de um artigo que eu tirei, eu li ele quando eu estava pesquisando um controle positivo para hepatotoxicidade. Existem vários, certo? Mas aqui eu escolhi o paracetamol. Acompanha a minha seta. Aqui é o fígado controle e aqui são concentrações de outras substâncias. Aí, esse aqui foi tratado com paracetamol, a letra D. E aqui embaixo ele aumenta. O fígado controle, onde a gente pode ver ele está saudável, está transparente, branquinho, e ainda dá para ver o compartimento, ó. Se você acompanhar a seta, você vê que é em formato de L.
aqui, e aqui foi o tratado com paracetamol, onde a gente vê que essa área do fígado ela ficou muito mais escura, principalmente devido à necrose do tecido. Tranquilo? Então, uma coisa muito legal também, que está muito alta, principalmente com peixe zebra, é a confecção de linhagens transgênicas para estudos de órgãos específicos, certo? E para hepatotoxicidade, existem diversos tipos de linhagem transgênica, e o paper, ele traz aqui 3, e geralmente o pessoal desenvolve linhagem transgênica para estudos específicos. Por exemplo, essa primeira linhagem aqui é para hepatomegalia, ela avalia a hepatotoxicidade, mas com um foco maior em hepatomegalia. Hepatomegalia é o tamanho ou diminuição, alteração do tamanho normal do fígado. E essas duas aqui estudam isso, e já essa terceira aqui, ela estuda mais fibrose. Fibrose é quando, geralmente é um quadro que se desenvolve quando o tecido sofre lesão constantemente e ele não consegue se regenerar da forma correta. Então, isso faz com que o tecido conectivo daquele órgão esteja em abundância e atrapalhe todos os processos metabólicos que daquele órgão realiza, né? E aqui eu trouxe uma imagem dessa segunda linhagem aqui, que é um modelo de hepatomegalia. Aqui ele está tratando com acetaminofén, que é o paracetamol, e a gente pode ver que com o aumento da concentração do paracetamol, a gente vê uma diminuição da fluorescência. Ou seja, essa linhagem transgênica tem algum componente do fígado que é marcado com fluorescência e, muito provavelmente, com a necrose, com a morte das células, essa fluorescência vai diminuindo e a gente pode ver esse decréscimo, né? O decréscimo dessa fluorescência, indicando que a droga, sim, é hepatotóxica. Bem, e existem também linhagens transgênicas para você medir, se você quiser medir algum, por exemplo, mecanismo, ou você quer ver a dinâmica de alguma molécula pelo corpo. Por exemplo, isso é muito utilizado para ensaios funcionais para fígado, no sentido do fígado, é muito utilizado para você ver o fluxo lipídico no corpo e onde é que ele está se acumulando. Aí o pessoal geralmente usa análogos lipídicos fluorescentes, coloca as larvas para se alimentarem com ele, e daí você vai ver onde ele está se acumulando através de fluorescência. Esse paper aqui, por exemplo, ele trabalhou na identificação, os autores trabalham na identificação de novos inibidores inibidores de absorção de lipídios da dieta usando zebrafish. Esses inibidores eles são importantes para alguns quadros clínicos, por exemplo, pessoas que têm problemas cardiovasculares que precisam diminuir a ingestão do lipídio, e geralmente, dependendo do quadro, as pessoas recomendam esses inibidores. Aí o que ele fez? Eita, peraí. Aqui é o ezetimibe, que é uma droga que já está no mercado, disponível para inibição dessa absorção lipídica. Aí a gente vê que aqui tem a larva controle, certo? Aí aqui, esse NDB colesterol, PED6, isso aqui WTA white type, eles são os análogos de lipídios que eles usaram. Aí aqui tem NBD colesterol white type. Aí aqui tem o NBD colesterol com inibidor. Como vocês podem ver, a fluorescência diminuiu. Então, isso quer dizer que o medicamento realmente auxiliou isso. E o engraçado é que esse medicamento é para humano, ele testou em zebrafish e deu certo, né? Bem, aqui tem o PED6 também, como a gente pode ver, o tratado diminuiu um pouco a fluorescência. Aqui também diminuiu e aqui também diminuiu. Aí esse aqui, eu entendi, foi o controle positivo dele, certo? E ele estava propondo novos inibidores, que aqui foi o mesmo esquema. Ele colocou o análogo lipídico e tratou com o inibidor que ele propôs. Da mesma forma nos outros, e aqui está a representação gráfica da diminuição da fluorescência, né? Então, assim, é muito impressionante como você pode desenhar linhagens transgênicas
totalmente direcionadas para o seu objeto de estudo, né? Isso é um fator muito legal e que com zebrafish, por se tratar de um tamanho muito pequeno, você tem uma alta taxa de fecundidade, é um modelo sensacional para esse tipo de estudo. Bem, e uma coisa muito legal também é que para você confeccionar uma linhagem transgênica, primeiro é legal você ancorar alterações fenotípicas que você observa no embrião, com alterações histológicas do seu objeto de estudo, que aqui no caso é o fígado, e alterações na expressão gênica, na alterações de transcriptoma do indivíduo. E juntando tudo isso, a gente tem uma coisa que se chama um biomarcador robusto, que você realmente pode afirmar que, muito provavelmente, o mecanismo de toxicidade acontece. Você pode elucidar muito melhor como acontece o mecanismo de toxicidade se você tentar somar todos esses componentes, certo? Que é o que a gente tenta fazer no laboratório, né? A gente vê as alterações fenotípicas, algumas pessoas vão fazer histologia, a gente mede enzimas, apesar de a gente não ter feito expressão gênica ainda, eu acho que só o Léo fez, né? No Fovelas fez proteômica, mas o caminho é esse, você tentar montar o máximo possível, colocar as evidências para indicar que realmente o substância que você está testando está seguindo aquele padrão de toxicidade, aquele mecanismo, né? E isso é utilizado no mundo todo para fabricar, para confeccionar linhagens transgênicas, como, por exemplo, esse paper, onde eles usaram a avaliação de respostas transcriptômicas generalizadas de vários medicamentos que expressavam uma hepatotoxicidade bem caracterizada, e a partir disso eles desenvolveram várias linhagens transgênicas para hepatotoxicidade. Então, para vocês verem como é importante a gente ir em busca desses dados e ancorar esse tipo de informações. E uma coisa também que acontece muito, não só para estudar hepatotoxicidade, mas no toxicidade no geral, é a investigação de mecanismos de ação subjacentes. Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes a gente testa uma droga no organismo, mas que na vida real não é bem assim. A gente está exposto a vários contaminantes e esses contaminantes podem ter um efeito sozinho, como também eles podem interagir com outros contaminantes e fazer acontecer um efeito totalmente diferente. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ele viu que o arsênico inorgânico, ele por si só causa a síndrome de fat liver, né, que traduzindo literalmente fígado gorduroso, mas conhecido como quadro de esteatose. E quando ele interage com etanol, ele causa uma patologia alcoólica do fígado diferente, né? Ele potencializa o efeito do álcool, ele potencializa o efeito hepatotóxico do álcool. Então, isso é uma área muito interessante de a gente estudar e, tipo, sempre que a gente puder, por exemplo, poder misturar e combinar efeitos de contaminantes que você acha que seja realmente importante, é sempre bom para a gente ter uma noção mais ampla do que acontece realmente, né? Então, por exemplo, eu estudo o 2,4-D, vou colocar o meu exemplo. Mas a gente sabe que na formulação dos herbicidas 2,4-D, não vai só 2,4-D. Então, eu já vi alguns estudos que eles testam não só 2,4-D, como também algum produto que seja muito utilizado para testar se tem diferença entre a ação do 2,4-D sozinho e a ação do 2,4-D na fórmula do produto. Bem, o peixe zebra ele permite exame de associações entre exposições e resultados de doenças em uma escala enviável nos modelos roedores, como eu já falei, e permite a investigação de mecanismos de ação. E muito utilizado para modelar doenças humanas, como eu já disse, e com o avanço de tecnologias, né, como por exemplo o CRISPR, torna muito mais fácil a fabricação de linhagens transgênicas. Então, é assim que ele conclui a introdução dele
no paper e depois ele entra na metodologia. A metodologia é bem direta, tá? Tipo, eu não vou colocar tal qual tá lá, porque eu acho que não é muito didático, mas e fica meio maçante você explicar a metodologia, tipo, para fazer o meu ele fez isso, mas eu tentei esquematizar o que ele fez. Bem, a metodologia que ele usou é basicamente ele falou como você pode fazer a análise de expressão gênica de fígado, larva, peixe e zebra. Então, o que ele fez? Ele colocou os animais para reproduzir, naquele mesmo esquema que a gente usa no laboratório, coloca um dia antes, coleta os ovos com auxílio de armadilha, e depois ele seleciona os ovos, e eles são mantidos a 28,5 graus Celsius, e ele, depois de selecionar, ele espera até entre 4 ou 6 horas para a fertilização, para então fazer a exposição. A exposição dele ele fez em placa de Petri, tá? Com 10 ml da solução que você quer testar. E ele recomenda, quando você for transferir, uma coisa que eu achei engraçado, porque a gente bolou uma forma de a gente coloca metade da solução no 63 e faz o dobro para poder colocar a concentração que a gente quer no poço, né? Ele não, ele colocou o mínimo de água possível com o embrião, e depois de já colocar o mínimo de água possível, ele retirou mais água da placa e depois adicionou os 10 ml na concentração que ele queria. Eu achei engraçado porque é só uma forma diferente de fazer. E ele colocou 25 placas por larva. E uma coisa interessante também é que a exposição começou do dia 0, né, até 5 dias pós-fertilização. A maioria dos artigos que eu vejo, eles trabalham com a patotoxicidade iniciando as exposições pelo menos de 72 horas pós-fertilização. Inclusive, a maioria deles faz assim. Porque com 72 horas pós-fertilização é onde o fígado está totalmente funcional. Então, se você quer a patotoxicidade, o fígado tem que estar funcional. Sendo que aqui ele fez diferente. Ele foi dia 0 até o dia 5. Talvez porque talvez se influencie no desenvolvimento do fígado ou mais tempo de exposição possa trazer resultados melhores. Eu não sei, mas ele colocou até esse dia. Aí, beleza. Com 5 dias pós-fertilização, ele recolheu os embriões, lavou, obviamente não com água da torneira, foi com água do sistema mesmo, de peixe deles, o meio embrionário, né? E depois de lavado, eles encaminharam o fígado encaminharam as larvas para um microscópio, certo? Aí, no microscópio, eles fizeram 2 procedimentos. Eles indicam fazer 2 procedimentos. Fazer as imagens de medição do tamanho do fígado e da intensidade de fluorescência também, com o IMAGE, porque aqui eles usam a linhagem transgênica, e dissecação do fígado, que eu achei uma coisa muito legal também. Aí antes disso, eles anestesiam, né, as larvas com tricaína, fixam em metilcelulose, que é um gel, para a célula ficar parada, deitadinha, bonitinha, e eles tiram as fotos e depois de tirar as fotos eles vão fazer a dissecação. E para dissecação eles usam a agulha de aplicação de insulina, que ela é bem fininha e dá mais mobilidade para você dissecar a larva. E ele recomenda fazer de 5 larvas por vez, deve ser provavelmente pelo efeito, né, da tricaína, porque se você for fazer com mais de um, talvez no final a anestesia já esteja passando ou alguma coisa do tipo. E bem, aqui é a forma que ele faz a dissecação, como vocês podem ver. Ele tira um pedaço de pele ele estabiliza a primeira agulha nessa região aqui, com a segunda ele faz esse movimento para puxar a pele. E depois ele espeta o fígado e remove. Aí, quando você revê na fluorescência, ó, aqui está o fígado com a larva, o fígado na larva e depois da dissecação. Aí, o que vai fazer depois? Vai pegar esse fígado e colocar no tubo, de 5 a 10 fígados por tubo, com tampão, certo? E depois você guarda as amostras para fazer extração de RNA, depois vai fazer aquele experimento da transcriptase reversa para ter o cDNA e depois, com esse material, você faz as análises de expressão gênica que você deseja. Pronto. Era esse o paper.
Vocês têm alguma pergunta? Eu sugiro que faça a pergunta agora, antes de eu entrar para a apresentação dos meus resultados. Rafael, muito bem, era isso que eu ia sugerir para todo mundo, que quando a gente for entrar para os resultados do Rafael, eu vou parar a gravação, porque é uma questão de proteção de resultado, né, da gente. Então, eu queria que a gente fizesse as perguntas relativas ao trabalho que ele apresentou agora, por favor. Rafa, volta aí o slide anterior. Tá bom o meu áudio, tá, gente? Tá. Eu fico querendo saber, assim, porque a gente sabe que o perfil gênico, para analisar perfil gênico, tem que fazer tudo muito rápido. Ele descreve alguma coisa de como é que qual o tempo que ele perde aí nessas 5 larvas para dissecar, tirar o fígado e congelar, porque eu acho que tem que congelar logo em seguida, né, Davi? Né, não? Para que não tenha uma mudança no perfil de RNA. E aí Pode falar. E aí eu acho que essa rapidez, a questão é até por isso, sabe, Rafael? Não é nem por causa da anestesia, não. Sim. Faz sentido. Ele menciona assim, se, tipo, porque eu lembro que eu demorava horrores para lavar minhas larvas para proteômica. Sim, entendi. Assim, ele não falou nada sobre o tempo que ele perde. Ele só deu essa informação que indica fazer 5 ovos por vez. Mas ele não falou nada sobre isso ser por causa de não expor as amostras, né? Não deixar elas muito tempo sem refrigeração. Mas Será que realmente isso faz muito sentido. se usar um estabilizador de RNA não aumenta não esse tempo que pode deixar exposto? O problema não é isso, Juliano. O problema é o tempo que as larvas passam só anestesiadas, entendeu? Aí, enquanto você vai tirando, tudo isso é um estresse. Aí eu fico pensando em como isso tem que ser feito para que porque o perfil de RNA ele muda muito. O proteômico não, mas o de RNA ele muda muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Pensei que tu estava dizendo assim, da acho que amostra ficar a temperatura ambiente, mas não, tu está dizendo da larva ficar estressada, é isso? Ah, tá. Mas Eu não sei. eu acho que Leonardo, sabe? Como é um negócio de 3 passos, eu acredito que, tipo, se você tá fazendo a primeira vez, realmente vai levar o resto da vida. Mas o cabo tendo a mão para isso, É verdade. eu não duvido que seja bem mais rápido, não, porque é um corte só, é um flap só e uma puxada só, sabe? Não, assim, Eu concordo com a Marta. Eu entendo a preocupação do Leonardo, faz sentido. Muda muito rápido a expressão de RNA, mas realmente é isso. Quando você anestesia com tricaína, você não matou, né? O animal não está morto, ele vai estar com o metabolismo mais lento. Isso não é para causar um grande impacto na expressão, não, gênica. E é como a Marta falou, se a pessoa tem prática, se ele é treinado, de fato, eu acredito que seja algo muito rápido, assim como é rápido decorionar mecanicamente um embrião de peixe-zebra, para quem tem prática. Que para a gente, quando a gente olha a primeira vez, assim, poxa, como que é rápido um negócio desse tamanho. Mas você tendo prática, é de fato muito rápido. Então, acredito que tirou o fígado, jogou dentro dessa solução, que pode ser que já tenha um estabilizador Com de certeza deve RNA, ter. ou então ele faz alguma coisa logo para a solução de maceração, porque quando você vai fazer extração de RNA total, os próprios insumos que vem no kit, eles já têm agentes conservantes. Então, acredito que seja algo rápido. E lembrando que na própria análise transcriptômica, você tem ferramentas que vão tirar o ruído, que são coisas que apareceram lá expressas que não estão relacionadas ao tratamento que você fez. Não sabia Né? disso. Pois é. Que é bem comum, né? até porque a maior parte desses sinais vai ser só ruído, né? Vai ter que passar por um Exatamente. tratamento. Sem contar que, assim, eu nunca fiz nada com um transcriptome, que eu acredito que seja realmente muito complicado. Manter, tipo, tirar uma foto daquele momento
daquele momento de perfil de RNA do animal sem alterar, né, o Uhum. quadro. Mas pelo menos, se você já tem um gene na cabeça, já tem um gene alvo, e você quer Isso. só ver a expressão desse gene, aí é bem mais tranquilo. Porque quando o Rafael fala transcriptômica, vem logo à mente da gente que está fazendo uma transcriptômica total, como se É. fosse microarranjo, se fosse NGS. Mas eu entendi que é PCR em tempo real. Então você vai catar alguns genes. Tem gente que trabalha de 3 até 10 genes em PCR em tempo real. Então, Léo, como a Marta falou, se você já vai pescar um gene que você já conhece, é mais tranquilo. Agora, quando você vai fazer o transcriptoma total, aí é mais complicado, Ah, porque sim, não, é com certeza. vai vir todo tipo de ruído, né? Porque Eu nem tinha ligado isso da PCR em tempo real, que o Rafa mencionou que ele fazia. Porque se você só está tentando ver um determinado mecanismo, não é necessariamente o caso que tenha que ter uma análise de transcriptoma, mas que você consiga pelo menos atar a expressão em nível de mRNA com um efeito fenotípico, né? Então, se você já souber quais são os genes, Ah, com é certeza. boa, você Eu vai acho pelo que gene. se você trabalhando com fígado, Você vai muito mais direto. você vai muito mais direto. Você pode até mandar desenhar um microarranjo só de fígado de peixe-zebra. Você vai trabalhar só com os genes porque está todo disponível o genoma do peixe. Então você desenha o microarranjo só de fígado. Ou então a Marta que está fazendo metabolômica, né? Está fazendo essa parte também. Você pode extrair esse fígado e levar ele, Leonardo, para uma proteômica, para uma metabolômica, para uma transcriptômica. Todos eles são fontes de compreensão do mecanismo de toxicidade, como para a construção de, como o Rafael falou, né, de biomarcadores robustos, que é o que a gente está atrás. Então, ver um artigo, uma revisão dessa, com nomes que a gente, como o Rafael falou, que a gente cita bastante nos nossos artigos, nos nossos trabalhos, me dá muita confiança no que a gente está fazendo, que estamos completamente alinhados ao que o mundo faz. Mesmo nas condições de trabalho que a gente tem, a gente está bem alinhado em termos de pensamento, em termos de pensamento de... Está na fronteira, de fato, da pesquisa com toxicologia e peixe-zebra. Então, me deixa muito, muito feliz de ver um artigo desse. E me vieram várias ideias aqui, e a possibilidade da gente interagir com esses pesquisadores. Especialmente Bambino, que é algo que a gente cita muito, né? Um autor que a gente cita bastante. Então é uma coisa para se pensar para o futuro, para um sanduíche, Rafael, para um pós-doutorado, pensar na modelagem mesmo para toxicidade de pesticidas reconhecidamente hepatotóxicos, que eu acho que é uma janela que ainda falta. É verdade. Construção de uma linhagem de peixe-zebra para esse tipo de estudo. Sim, ele fala até que, apesar da gente ter noção dessa homologia, a gente não tem muito, existe uma lacuna muito grande nesse mecanismo de toxicidade de xenobióticos para a larva de peixe-zebra, sabe? Então, ele cita bastante que a necessidade de pesquisa nessa área. Apesar da gente já saber que tem homologia com o ser humano, né? Mas não falta muita coisa ainda. Vocês têm mais perguntas? Vamos, gente. É um artigo tão bacana, dá para explorar Eu muita também coisa. tenho. É massa. Pode falar. Nesse Linda, exemplo que meu ele Deus. usou na introdução do uso do paracetamol, né? Que ele mostrou que foi tóxico quando as larvas foram tratadas. Tipo, eu queria entender mais um pouco sobre qual parâmetro da dose que se usa numa substância no peixe que a gente pode extrapolar para o humano. Porque até o caso que a gente está enfrentando, Davi, com o trabalho de Daniele, né? Que o Sim. cinnamaldeído dela é extremamente tóxico para o peixe. Só que aí, tipo, a gente já tá reduzindo muito a dose, parece que vai ter que reduzir ainda mais. E aí a gente fica, tipo, se reduziu tanto no peixe, quanto que da dose pro peixe vai equivaler pra gente usar no humano. Sim. Sim. Se deu pra entender Eu minha pergunta. acho que sim. Assim, eu acho que depende.
Porque, primeiro, que no peixe você está colocando a substância tóxica na água, né? Então, a forma que ela vai atingir o peixe, geralmente humano é ingestão, né? Tem essa questão também, a via da administração, que pode mudar. Eu não sei se... é, No caso do eu não sei- paracetamol, a Oi. lava foi. O paracetamol foi dentro do poço, né? Isso, foi 3.900 micromolar de paracetamol. Tá. Não Aí, foi. É, alguém quer complementar? assim, eu gostei muito da pergunta da Luana. É uma pergunta que a Também. gente tem que se fazer o tempo todo, a gente que trabalha com toxicologia. E gostei muito da sua resposta também, Rafael. A via de administração realmente é muito importante para você tirar qualquer conclusão sobre a toxicidade de um composto. Uhum. No atual status que está o trabalho dela, Luana, o que a gente pode dizer é como se levantasse um sinal vermelho, tipo, fiquem atentos, que essa substância, ela tem sim um potencial tóxico que precisa ser investigado sobre qual órgão, sobre tentar entender mecanisticamente até por onde vai essa toxicidade. Entendeu? Por quê? Porque eu lhe digo uma coisa que eu já li bastante. Nenhum modelo é capaz de responder sozinho sobre a segurança de um composto. Então, dizer que a substância é tóxica para peixe-zebra não está condenando a substância a não ser usada. Pode ser que para outros modelos ela nem seja tão tóxica assim, certo? Mas eu acho que o peixe-zebra ele também não vai ser decisivo para a gente conseguir extrapolar esse resultado para humano. Ele vai servir para a gente fazer testes posteriores, talvez com outros modelos mais complexos, especialmente como mamíferos, né? Para que a gente compreenda melhor esse mecanismo de toxicidade. Digamos que a gente avance no trabalho da Daniele e que a gente descubra que o alvo parece ser o fígado. Então, quando a gente for estudar isso em outros modelos, in vitro ou in vivo, mas especialmente em vivo, como um mamífero, a gente já vai direcionar as nossas perguntas para toxicidade sobre o fígado. Já vamos dosar enzimas relacionadas à hepatotoxicidade, já vamos fazer histopatologia de fígado, porque também às vezes, Luana, acontece de ser muito tóxico para um modelo e não é para outro. Isso é Exatamente muito foi o que comum. aconteceu, porque antes dela ir pro peixe zebra, ela já me disse que já fez com as lavas da galéria. E, Aham, tipo, muito pouca toxicidade. Foi quase zero, pelos pois resultados que ela é. estava me mostrando. E aí vem outro questionamento, né? Porque, tipo, eu, na minha ignorância, acredito que o peixe seja um organismo mais completo do que a galéria, né? Não sei se eu estou errada. Com Certeza. certeza, com certeza. Então, Você aí pode ser. está filogeneticamente, digamos, se aproximando, né? Entrando dentro dos vertebrados. Então, você está se aproximando cada vez mais do alvo para quem é essa droga, né? Que é para humanos. Então, eu acho um caminho super interessante esse que ela fez, de começar com um organismo mais simples, agora está indo para um organismo mais complexo, que já é um vertebrado, um pequeno organismo, né? Com toda a sua complexidade, está vendo que é muito tóxico, porque com certeza o peixe-zebra já tem mecanismos que podem maximizar, transformar em substâncias mais tóxicas, ou pode afetar órgãos que são mais sensíveis. E isso já traz uma pista de como ela deve ir para os testes com mamíferos, que ela não fez ainda, não é? Não. Com roedor, especialmente com roedor, para confirmar essa toxicidade. Se não se confirmar, ótimo. Ela vai ver que o peixe-zebra, por algum motivo, é mais sensível. Mas eu acredito que não dá para ficar com ela só nessa parte de morreu ou não morreu. Tem que Certo. avançar um pouco para poder ela ir para os estudos com mamíferos com mais perguntas, com mais dados para poder fazer perguntas melhores, né? Outra coisa é a questão da concentração, né? Por exemplo, vamos supor que a gente confirme uma dose que não seja tóxica no peixe, por exemplo, sei lá, 30 micro,
miligramas por litro. Quando a gente for avançar para fazer em mamíferos, a gente deveria manter a mesma concentração, aumentar ou diminuir? Tipo, daria para estabelecer um parâmetro de concentração a partir do peixe? Olha, eu já vi eu vi um artigo uma vez ensinando a fazer esse tipo de conversão, mas sinceramente eu não acho segura, sabe? Eu não acho interessante. O que a gente faz no nosso laboratório com alguma segurança quando a pessoa faz o teste em cultura de célula, que a gente leva o resultado para embrião de peixe-zebra. Tem funcionado bem. Mas fazer esse pulo de uma concentração que é de uma natureza completamente diferente, miligrama por litro para miligrama por quilo, eu acho que envolve uma matemática que pode estar mais sujeita a uma série de erros e vieses que não são interessantes. Aí ela vai ter que pegar o quê? Os dados da gente, e eu sugiro que ela pegue concentrações do que estejam mais próximas, quando ela for testar em mamífero, que estejam mais próximas da atividade clínica de interesse dela. E ela já vai focar a investigação de toxicidade no que ela descobriu em peixe-zebra. Digamos que ela descobriu que é hepatotóxico em peixe-zebra. Ela já vai dar uma atenção maior em parâmetros de hepatotoxicidade no roedor. Entendi. Certo? Certo. Aí eu tenho outra dúvida que eu acho que não, eu acho que cabe aqui. Sobre o uso quer dizer, né, o estudo da toxicidade, mas agora em substâncias sólidas com o peixe-zebra. Se Como é assim? Por exemplo, porque um professor veio falar comigo, eu falei, né, que estava trabalhando com peixe-zebra, e ele está desenvolvendo um tipo de resina odontológica para usar para restaurar dente. Só que aí ele queria ir passar da célula direto para o peixe-zebra. Só que nesse caso, eu falei, não, aí ele falou, tem como fazer com substância sólida? Eu falei, tem, o extrato é sólido, a gente dilui e tal. Aí, só que a resina, no dente, a gente não vai diluir, a gente vai usar um pedacinho, tipo, sei lá, um polímero, um pedaço pequeno. E aí, nesse caso, não tem como diluir. Aí, no caso, seria usar um pedaço uma quantidade da resina, botar dentro do poço do peixe para fazer a exposição, ou tem outro método? Luana, como é que ele faz na cultura de célula? Ixi, nem perguntei, ó. Porque não vai, Não, ele vai não ser bem fez, ele parecido. não Ah, fez. ele não fez? Ele queria fazer direto no peixe. Luana, é algo para a gente estudar. Como que vai ser feito isso, né? Porque tem que entender as características físico-químicas da amostra, porque às vezes não adianta nada colocar no poço um pedaço se não vai dissolver nada. Talvez peixe adulto mesmo. É algo que realmente é um desafio novo. Teria que estudar e talvez ver artigos, ver outros estudos de pesquisadores que fizeram e ver como é feito em roedor também. Porque muita coisa que é feita em roedor a gente consegue fazer com segurança em peixe-zebra. Eu acho que, geralmente, quando vai se testar esses tipos de materiais, no caso de resina ou cimentos ou outros materiais odontológicos, em roedor aplica diretamente no dente. Ah, o peixe tem dente, né? Tem. Tem dente, sim. Então, acho que tem que ser no peixe adulto mesmo. Tá bom, vou pesquisar mais sobre isso. É interessante, é bem interessante. Ok. Acho que Juliana quer perguntar, não é, Juliana? Não. Alguém falou que iria perguntar. Eu, Eduarda. Diga, Eduarda. Rafael, tu falou que eles fizeram eles fez o cDNA, certo? Para saber a expressão gênica. Então, ele comparou de de uma larva exposta com a substância e um controle. Ele comparou a expressão deles dois. Tem que comparar, Duda, porque senão você não tem noção do que mudou. E qual foi a mudança que teve? Ele não dá resultado. Ele fala da metodologia, sabe? Porque Entendi. é a revista só de métodos. Aí ele fala como você pode proceder para investigar expressão gênica de fígado de peixe-zebra. Entendi. Tá bom. Eu tenho só um comentário, na verdade. Pode fazer. Que tu falasse do negócio da transgenia, né? E quais são as vantagens de usar peixe-zebra. Na verdade, tu falasse das vantagens de usar transgênico, né? Mas aí eu fiquei, já que esse vídeo aqui está sendo filmado, eu fiquei pensando, vou complementar. Porque
Inclusive recentemente eu tinha lido, né? E algumas coisas meio que se ataram na Gente, minha tem alguém com cabeça, o né? microfone ligado aí tocando sei lá, um Bruno e Marrone. Tá mesmo, né? Ligar aí. Sim, e aí eu só pensei em complementar esse ponto, né? Que a transgenia, fazer um transgênico de peixe zebra, também, em tese, é mais fácil do que fazer de um mamífero, porque o Sim. ovo já se desenvolve lá de fora. É Então, no verdade. mamífero, para extrair o ovo e manipular um ovócito, é um danado. Só de você ter tirado ele do lugar dele, você já está causando um estresse gigantesco para a célula. E isso não acontece, né, com peixe zebra. Sem contar que tem Sim. uma fêmea só, bota lá, vamos dizer, uma fêmea muito boa, botou 200 ovos a fêmea, né? Então, de 200 eventos ia dar certo um mesmo. Pelo menos você tem mais chances, né, É. de você conseguir o evento que deu certo, que sobreviveu e que incorporou o transgene. E, pois é, ainda por cima o embrião, como é um embrião grandinho, um embrião transparente, você consegue ir acompanhando o que está acontecendo com seu, com os seus eventos, né? É Então, verdade. fica aí, ó. Massa. Excelente Arrasou. colocação, Marta. Tem muitas vantagens. Eu comento em sala de aula até que a gente está vivendo a era de ouro dos camundongos transgênicos. Ainda se usa muito camundongo no mundo porque agora se domina já tem um tempo que se domina com uma certa facilidade a produção de animais transgênicos, nocaute, roedores, né? E agora a gente está começando a entrar também na era de ouro do zebrafish transgênico. Então, eu acredito que daqui a uns anos vai ser tão comum quanto, ou até mais comum do que produzir uma linhagem de camundongo transgênico. É uma grande porta que se abre de possibilidades para a gente. Acho que a gente tem que... o caminho é esse. A gente tem que cada vez mais ir para o in sílico, muito in sílico, fazer muita coisa, usar muitas ferramentas de bioinformática, para quando a gente chegar na bancada com os nossos poucos recursos, que o mundo todo vai ficar com poucos recursos, por conta dessa questão global que a gente está vivendo, não vai ser só o Brasil, a gente chegar já para gastar o mínimo possível. Porque, como eu já te falava para vocês antes dessa pandemia, a gente vai viver a era de ouro da bioinformática, por uma questão mesmo de pobreza, viu? Arrasou. Alguém tem mais algum comentário? Então, eu vou encerrar a gravação, agradecer também as pessoas que potencialmente possam assistir a nossa primeira sessão de seminários. Nós vamos divulgar no Instagram do nosso laboratório, @labrisco_. Nós temos um canal no YouTube também, com o mesmo nome do laboratório, Lab Risco, onde nós vamos depositar todos os vídeos das nossas sessões de seminários daqui por diante. Agradecer ao Rafael, deixar aqui publicamente que eu fiquei muito satisfeito com o seu seminário. Gostei bastante cada vez a maturidade, sua maturidade aumenta Aplausos muito. online. E isso me deixa muito feliz de ver que a gente está no caminho certo da sua orientação. Obrigado, Davi. E que se sobrevivermos à pandemia, eu estava pensando em fazer uma estátua sua lá no Biotech. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Diga assim. Vai só o seminário ou vai o povo aparecendo nesse filme, nessa gravação? A gente vai saber depois. Deixa eu fechar aqui. Tchau, pois até a nossa próxima sessão.